Seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro de Oliveira. Nessa ocasião, nós vamos falar sobre um dos homens mais ilustres do Antigo Testamento e também citado no Novo Testamento. Hoje você vai ficar conhecendo um pouquinho mais sobre a história do profeta Elias. Você sabe quem foi o profeta Elias? Você sabe como ele surgiu? Você sabe quais foram os seus feitos na nação de Israel? Você sabe qual a lição de vida que é deixada para nós? Convido você a participar conosco desse estudo maravilhoso sobre a vida do profeta Elias. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., no período em que reinaram os reis Acabe e Acasias no reino de Israel. Convém lembrar que o reino de Israel foi dividido. A divisão aconteceu logo após a morte do rei Salomão, no ano 931 a.C. O reino foi dividido em duas partes: Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, formado por 10 tribos, com a capital Samaria. Foi o rei Omri que construiu Samaria e fez dela a capital. Você deve lembrar que antes a capital era Tirza, mas o rei Omri constrói Samaria e faz de Samaria a capital do Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel, formado por 10 tribos. O Reino do Sul, formado por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, cuja capital é Jerusalém. O profeta Elias surge exatamente nesse período aí. A Bíblia não nos revela nada da vida pessoal do profeta Elias. Não sabemos nada da sua árvore genealógica, não temos conhecimento. Quem seu pai, quem foi sua mãe, não temos conhecimento acerca de sua família, não nos foi revelado. Ele surge assim, de repente, como também, de uma forma repentina, ele ascende aos céus. O que sabemos de Elias é que ele era de Tisbe, Elias, o tisbita, das regiões de Gileade, é o que nós conhecemos. O nome dele significa Jeová é Deus. O ministério do profeta Elias está registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 17, e também no segundo livro de Reis, capítulo de número 2. Convém lembrar que Elias profetizou numa época muito difícil da história de Israel no que diz respeito ao contexto religioso. Já no contexto econômico, Israel estava indo muito bem. O rei Omri, que reinou no ano 885 a.C. até o ano 874, ele fez aliança com os povos vizinhos, com as nações vizinhas, de forma que Israel gozava de respeito para com as nações vizinhas. E ele procurou estabelecer aliança com essas nações. Agora escute, o rei Omri casou o seu filho Acabe com Jezabel. Jezabel é filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Você deve lembrar na Bíblia que casamento de judeu com mulheres pagãs não eram permitido pela lei judaica. E o rei Omri faz exatamente isso, contrariando os princípios da palavra do Senhor. Convém lembrar que esse casal, Acabe e Jezabel, eles introduziram o culto a Baal dentro das terras de Israel. Adoraram aos deuses dos Sidônios, adoraram a Baal e adoraram a Azerá. Mas também uma coisa pior ainda aconteceu. Acabe vai construir um templo a Baal dentro de Samaria. Que coisa horrível, meus irmãos, mas foi o que Acabe fez. Ele institucionalizou a idolatria no Reino do Norte
no reino de Israel. O profeta Elias recebeu a responsabilidade de mostrar para a nação de Israel que o Deus deles é o Senhor, o Deus de Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, e que Baal não é Deus. E o Senhor Deus levanta o profeta Elias para exatamente confrontar. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles pertencem ao Senhor e não a Baal. Pois bem, você sabe sistematizar os eventos que aconteceram na vida do profeta Elias? Quais foram os episódios? Você sabe estruturar, organizar de uma forma sistemática esses eventos que ocorreram na vida do profeta Elias? Se você não sabe, eu peço que você continue conosco até o fim desse vídeo, porque a proposta agora é orientá-los para que você, no seu estudo, na sua pesquisa, você receba essa orientação de uma forma sistemática daquilo que aconteceu na vida do profeta Elias. Então foram 6 episódios que ocorreram na vida do profeta Elias, e eu quero destacar aqui um após um. O segundo episódio foi a luta no Monte Carmelo, onde Elias sozinho enfrenta os falsos profetas de Baal e os falsos profetas de Azerá. O terceiro episódio foi a fuga para Horebe. O quarto episódio é aquele episódio em que envolve a vinha de Nabote. O quinto episódio é o episódio sobre a profecia de Acasias. E o sexto episódio foi a sua ida aos céus. E queremos agora, meus queridos irmãos, conhecer detalhadamente cada episódio desse que aconteceu na vida do profeta Elias. Então venham conosco. O primeiro episódio é o anúncio da grande seca sobre a nação de Israel. E isso está registrado no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 17. Você deve lembrar que Baal é o deus da chuva, que Baal é o deus do trovão. E Deus levanta o profeta Elias para mostrar para a nação de Israel que Baal não manda a chuva sobre a terra, não é Baal que torna a terra fértil. A Bíblia diz no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá nem chuva e nem orvalho nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio ao profeta Elias e disse: Saia daqui, vá para o leste e se esconda perto do ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Você beberá água do riacho e dei ordens para os corvos o alimentarem lá. Então o profeta, ele recebeu a provisão de água que veio do ribeiro e também pão e carne de manhã e de tarde, como diz o versículo 6, e uma coisa extraordinária aconteceu, era que o corvo vinha deixar para o profeta Elias pão e carne de manhã e de tarde. Bendito seja o nome do Senhor. A nação estava passando por uma grande seca, mas Deus não deixou de cuidar do seu profeta. Após o ribeiro secar, Elias foi orientado a ir a Serepta, em Sidom. Lá tem uma viúva. Você deve pensar que esta viúva era uma mulher de posses, de bens. Na verdade, ela também estava sofrendo as consequências da seca que atingiu toda a nação de Israel naquele período. A Bíblia diz no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, e o versículo de número 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Você pode trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Escute isso, a resposta da viúva. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão,
só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo esses 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Que história triste, que história lamentável, mas era essa a situação de Israel decorrente da seca que veio sobre a nação de Israel. Mas veja o que disse Elias: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro pegue um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Bendito seja o nome santo do Senhor. Veja que o profeta Elias aqui atribui a Deus a fonte de todas as chuvas, não é Baal. E o Senhor Deus está dizendo aqui através do profeta Elias que os cuidados do Senhor virá para com aquela viúva. Enquanto tiver seca na terra de Israel, na casa daquela viúva, não vai faltar farinha na botija, não vai faltar os proventos, não vai faltar os cuidados da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo episódio na vida do profeta Elias, Elias enfrenta no Monte Carmelo os profetas de Baal. Durante o período de seca profetizado por Elias, houve uma verdadeira catástrofe na nação de Israel. A fome castigou Samaria e Acabe culpava Elias por essa atitude. Foi nesse período que Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Você deve lembrar que existe um oficial por nome Obadias que vai esconder 100 profetas para não serem mortos pelas mãos de Jezabel. E o oficial, ele esconde em grupos de 50 em cavernas para proteger esses homens de Deus. Então Elias convoca toda a nação de Israel e os falsos profetas e marca um encontro com eles no Monte Carmelo com a finalidade de orarem, cada um buscar o seu Deus e ver quem vai responder com fogo. Aquele que responder com fogo, esse é realmente Deus. E então o episódio vai estar registrado no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 18, quando Elias sozinho enfrenta 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. A deusa Azerá era a deusa da fertilidade. Então veja que Israel estava atribuindo aos deuses a terra fértil, a chuva que descia sobre a terra e regava a terra e deixava a terra fértil. Era Baal que fazia chover, era Azerá que trazia fertilidade à terra e, consequentemente, os frutos para eles saborearem. Que coisa terrível, que coisa infeliz que a nação de Israel se envolveu com este pecado de idolatria. Mas o profeta Elias vai enfrentar tanto os falsos profetas de Baal, como também os profetas de Azerá. São ao todo 850 e Elias está sozinho naquele monte e Elias vai orar ao seu Deus. Você conhece bem o episódio, Elias ora e o fogo de Deus desce sobre o altar. Foi Deus, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que respondeu com fogo. Você vai lembrar também do texto. Logo após a descida do fogo, a Bíblia vai nos dizer que também veio a chuva. Capítulo de número 18 e o versículo de número 40. Então Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Já ouço o barulho de chuva pesada.
Foi Deus, o Todo-Poderoso, que mandou fogo sobre o altar. E depois de ter descido fogo sobre o altar, veio também a chuva. Não é Baal que manda fogo e não é Baal que manda chuva. E ali Elias saiu vitorioso mais uma vez. Louvado seja o nome santo do Senhor. Terceiro episódio da vida do profeta Elias, a fuga para Horebe. Isso mesmo, após a ameaça da rainha Jezabel, ele foge para Horebe, e aqui a gente entra em um período em que o profeta Elias vai estar muito triste, muito abatido. Diz-nos o texto da palavra do Senhor que Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida, e ele foi a Beceba de Judá. Ali ele deixou o moço, entrou no deserto, o caminho de um dia, e lá, a caminho do deserto, ele pediu a morte, pediu para morrer. Tira minha vida, não sou melhor do que os seus antepassados. Ele estava muito deprimido, ele ficou muito triste por conta da ameaça de Jezabel. E diz-nos a palavra do Senhor que ele se deitou debaixo de um zimbro, pediu para morrer. E diz-nos o texto que ele, debaixo desse pé de zimbro, ele dormiu. Diz-nos a palavra do Senhor que depois de ele ter dormido, veio o anjo do Senhor, que tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor dali e viu junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e uma jarra de água. Ele comeu, ele bebeu e tornou a dormir. Deitou-se de novo. Mas o anjo do Senhor tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite inteira. E o Senhor chegou antes de Elias e disse para Elias: o que fazes aqui, Elias? Ainda tenho o que fazer. Tu pensas que teu ministério terminou, tu pensas que teu ministério acabou, tu pensas que tu vais findar-se aqui nessa caverna, com medo, assustado, com depressão por conta da ameaça de Jezabel. Não, não, Elias. O que fazes aqui, Elias? O que fazes nessa caverna? Eu não te chamei para ficar na caverna. Eu não te chamei para ficar aqui escondido, com medo, enclausurado. Não, Elias. Sai da caverna. Ainda tenho o que fazer. E olhe as ações que Deus queria que Elias fizesse, e Elias estava fugindo. Ainda tinha 3 incumbências na vida de Elias. Primeiro, ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ungir Eliseu como o seu sucessor. No capítulo 21, encontramos mais um confronto do profeta Elias com a família real. Aí a gente passa agora para o nosso quarto episódio, que é o episódio da vinha de Nabote. A rainha Jezabel havia planejado executar Nabote por Nabote não vender a vinha, que era herança. Havia uma lei na nação de Israel de que a herança não poderia ser vendida sob forma alguma, e Nabote respeitava essa lei. Só que Jezabel criou um plano maléfico, diabólico, para matar Nabote e se apossar da vinha. Quando o profeta Elias toma o conhecimento dessa triste e lamentável história, o profeta vai anunciar o fim, o juízo de Deus sobre Acabe e Jezabel, com mortes terríveis também. Você vai ver isso no capítulo de número 21. Quinto episódio é o episódio contra Acasias. Pois bem, morre o rei Acabe. Acasias assume o reinado de Israel. Acasias, ele também levou Israel a pecar o pecado de idolatria. Conta-nos o texto sagrado que Acasias adoeceu. Depois que caiu da sacada do seu palácio, ele adoece. E nessa doença ele manda consultar a Baal-zebub, que é o senhor das moscas. Acasias manda consultar então Baal-zebub se ele vai ficar curado ou não.
Deus mostra ao profeta Elias o que está acontecendo. E quando esses mensageiros vão consultar a Baal-zebub no caminho, já em Samaria, o profeta Elias se apresenta a eles e diz assim: por acaso não há Deus em Israel para que você possa consultar? Porque vocês vão consultar Baal-zebub se Acasias, o rei, vai ficar bom ou não? Elias manda os mensageiros voltar ao rei Acasias e dizer que da cama que ele subiu ele não vai descer, mas certamente vai morrer. Quando o rei fica sabendo, o rei pergunta quem falou, como eram as vestes, como ele se comportava, e o rei realmente teve o conhecimento. É Elias o tisbita. Mandaram buscar e foram 3 pelotões de 50 homens, dizendo: olha, homem de Deus, o rei diz que desce e ele quer falar contigo. E o profeta Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus soldados. Este episódio aconteceu por 3 vezes, sabe por quê? Porque foi Deus que mandou o homem de Deus ficar lá em cima. E quem é o homem? Quem é esse rei? Para desfazer a ordem de Deus, o profeta estava em constante vigilância e ele não desceu. Se Deus te colocou no lugar, fica no lugar que você está e não desça, porque isso aí é tentação do inimigo, fazer com que o servo de Deus saia do lugar da bênção. Esta é também uma lição maravilhosa que a gente aprende com o profeta Elias. Não desça do lugar aonde você está. Foi Deus que te colocou lá. O 6º episódio é Elias é levado ao céu. Você deve lembrar que Elias já ungiu o seu sucessor, que é o profeta Eliseu. Elias e Eliseu foram vistos juntos várias vezes em vários lugares. E depois do episódio das águas do Rio Jordão que foram divididas, o profeta Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito do seu mestre. Em outras palavras, Eliseu estava desejando se tornar o herdeiro espiritual de Elias. A sequência do texto nos mostra que o pedido de Eliseu foi concedido e ele tornou-se o sucessor do seu mestre, o profeta Elias. Eliseu viu Elias ascender ao céu em um redemoinho, escoltado num carro de fogo, com cavalos de fogo, segundo o livro de Reis, capítulo 2 e versículo de número 11. Muito bem, isso foi uma forma sucinta de apresentar aos meus queridos irmãos a história, a vida do profeta Elias, este grande homem de Deus que é citado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Você procura ver depois com mais detalhes, cada parte desses episódios está recheado de textos, de versículos na palavra do Senhor. Aqui vai servir como um rumo, como uma orientação para você continuar os seus estudos, para que você continue suas pesquisas dentro da história, da vida deste grande profeta de Deus, que foi o profeta Elias. Que Deus continue abençoando você, sua vida, sua família. Se você gostou desse vídeo e serviu para sua edificação, você pode fazer sua inscrição no nosso canal. Ative o sininho de notificações e faça comentários. Que Deus em Cristo te abençoe rica e poderosamente. Amém.